Desde o dia de ontem vem sendo construído um entendimento entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, representado pelas duas casas, Senado Federal e Câmara dos Deputados, no que diz respeito à questão que envolve a posse, o porte e os CACs, que são os colecionadores, atiradores e caçadores. Todo esse entendimento também teve a participação e o conhecimento do ministro da AGU, além do ministro Jorge, do presidente da República e também do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. O governo vem, ao longo dos últimos meses, falando de que nós precisamos ser capazes de construir entendimentos. Nós vemos trabalhando na construção de um pacto entre os poderes a favor do Brasil. E mesmo não havendo ainda sido assinado esse pacto que vem sendo dialogado com todos os poderes, o Pacto pelo Brasil, nós já construímos esse entendimento de ontem para cá num esforço de todos. Então, já conversamos com o presidente do Supremo, já conversamos com o presidente do Senado Federal e os líderes, e agora conversamos com o presidente da Câmara dos Deputados e alguns líderes. O governo reeditou um decreto de posse, referente à posse de armas, trazendo nesta reedição todos aqueles avanços que já estavam consolidados desde o mês de janeiro e aperfeiçoados no mês de maio. E isso, nas conversas com os poderes, Câmara e Senado, foi entendido como uma matéria já bastante pacificada. Depois, o presidente Bolsonaro reeditou, também de comum acordo, um decreto dos CACs, que também é uma matéria que já tem um bom nível de entendimento e de pacificação. Além do decreto dos CACs, o Senado Federal irá votar hoje a posse estendida para o proprietário rural, onde nós entendemos estar atendido o compromisso do presidente Bolsonaro de poder dar condição de defesa ao produtor rural, ou seja, a legítima defesa está consolidada e estará respeitada. Deve ser votada hoje no plenário do Senado Federal. Não, vai ser votado um projeto de lei da posse estendida e que virá aqui para a Câmara dos Deputados amanhã, deve ser votado amanhã e irá para a sanção presidencial imediatamente. Além disso, o Senado Federal prepara o Estatuto dos CACs. Lembrar que desde que os caçadores, colecionadores e atiradores eles passaram a existir no Brasil, eles sempre foram regulamentados por portarias do Exército. Lembrar, inclusive, que no Estatuto do Desarmamento de 2003 existem dois comandos. A regulação por portaria do que diz respeito a esta categoria e a regulação do cidadão comum para a posse e porte por conta da Polícia Federal. Então, no entendimento que o governo tem, é de que se o comando do Exército pode fazer a regulamentação dos CACs, é evidente que o comandante em chefe das Forças Armadas Brasileiras, que é o presidente, tem todo o direito de fazer essa regulamentação. Isso também é aceito, o ministro Jorge acompanhou, é aceito pelo Senado e pela Câmara Federal. No que diz respeito ao porte, que então é o mais sensível, o mais controverso, no nosso entendimento, o presidente também tem o direito e o poder regulamentador. Mas no caminho do entendimento, nós acabamos de protocolizar um projeto de lei que trata de porte de arma para o cidadão, com a presidência da Câmara dos Deputados.
com o regime de urgência constitucional. E nós temos o compromisso do presidente da Câmara de que dentro dos próximos 30 dias ele será avaliado em comissões e irá ao plenário da Câmara. Saído do plenário da Câmara, vai imediatamente ao plenário do Senado Federal, para que dentro, em torno, aí a gente calcula, porque temos um recesso no meio, de 40 dias ou 45 dias, a gente tem uma lei que trate de porte de arma no Brasil. Mas, para que não haja um vácuo legal, nós vamos reeditar, então, as mesmas regras de 2004 no que diz respeito ao porte. Para quê? Para que não haja um vácuo enquanto Câmara e Senado fazem o projeto de lei e permita que um cidadão que precise renovar seu porte ou um cidadão que necessite de um porte tenha o regramento para que a Polícia Federal possa analisar e conceder ou não, que é um direito que hoje a Polícia Federal detém, de fazer ou não a concessão. Mas as regras têm que estar claramente colocadas. Então, no acordo que foi construído, nós vamos produzir, vai ser produzido agora à tarde, pela equipe do doutor Jorge, ministro Jorge, da Secretaria-Geral da Presidência, o decreto que nós vamos, então, isso foi combinado também com as duas casas, trazer todo o regramento atual, vamos dizer assim, que existe desde 2004 para permitir tanto a renovação como a concessão de novos portes, enquanto Câmara e Senado votam. E eu quero destacar, de maneira muito especial, os CACs. Os CACs, se tudo correr bem lá no Senado, e na Câmara também já está costurado o acordo, eles muito brevemente, pela primeira vez na história, terão uma lei que vai dar condição de que eles exerçam a atividade competitiva, esportiva, que são os atiradores, ou os colecionadores, que normalmente, além da coleção, ele também é um atirador esportivo. Eles têm uma legislação toda própria, aprovada pela Câmara e o Senado Federal, pelo Congresso Brasileiro, dando tranquilidade a essa categoria, que são milhares de homens e mulheres no Brasil que praticam o tiro esportivo. Então, com isso nós achamos que solucionamos de uma vez por todas o problema da posse, o regramento dos CACs e o porte, dando então cumprimento àquela determinação do presidente Jair Bolsonaro e o compromisso que ele havia assumido com toda a população brasileira de respeitar o referendo de 2005, onde por 64% a população brasileira se manifestou a favor do direito à legítima defesa, e aí, de maneira pacificada, num amplo entendimento, envolvendo as duas casas do Congresso Nacional, entendida e levada também ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal, o presidente Jair Bolsonaro consegue garantir ao cidadão de bem no Brasil o direito à posse, se essa for a sua vontade, é o livre-arbítrio de cada cidadã e cada cidadão que vai mover-se em direção a ter ou não a posse de arma. A Câmara e o Senado irão votar uma legislação que vai regrar dentro de poucos dias a questão do porte, e vamos ter os CACs brasileiros, os colecionadores, atiradores e caçadores, com uma legislação definitiva que dê tranquilidade a eles, que eles possam se deslocar para os clubes de tiro com o seu armamento, podendo ter uma arma carregada, municiada, para poder proteger a sua vida e proteger também o seu armamento. Em relação à caça, isso tem uma legislação específica. No Brasil, a única caça autorizada em algumas regiões é o java-porco, não é nem o javali. É o cruzamento do javali, que é um herbívoro, com o nosso porco selvagem, que aí ele fica omnívoro e aí ele come o que passa na frente, inclusive carne humana, como vários acidentes já registrados na fronteira com os países limítrofes do sul do Brasil. É importante dizer que esse controle não é feito apenas no Brasil, não. Na refinada e restritiva França existe, e na Europa existe o controle dessa mesma situação, porque esse animal
chega a atingir mais de 180 quilos, é super agressivo. Mas nós não estamos tratando de nada de caça nesse regramento. Nós estamos apenas garantindo o acesso para o colecionador, o atirador e o caçador, e no que diz respeito ao caçador, quando houver autorização dos órgãos competentes para controle de algumas populações, e hoje são raras, vocês todos sabem disso, que existem no Brasil. Eu queria colocar, logo depois, à disposição do Dr. Jorge, o ministro Jorge, que é quem comanda a nossa SAGE, que conhece todos os aspectos técnicos, jurídicos dos decretos do projeto de lei que nós apresentamos e os desdobramentos jurídicos em relação também ao Supremo Tribunal Federal. O PL do porte pacifica a polêmica, na opinião do governo? Como? O PL do porte de armas pacifica a polêmica até hoje? Nós acreditamos que sim. Os senadores que na semana passada votaram aquele decreto legislativo, eles compreendem que o governo refletiu sobre a manifestação do Senado, de comum acordo proposto pelos líderes do Senado, fica o decreto da posse, o decreto dos CACs, e nós retiraremos então o decreto do porte, porque apresentamos aqui o projeto de lei com urgência constitucional na Câmara dos Deputados, que deve tramitar num prazo de 30 dias e depois ele vai para o Senado Federal. E, como eu já disse no início, nós vamos reeditar as regras atuais para o porte, para não ter um vácuo legal. O teor é o mesmo, ministro? O teor é o mesmo? O teor do quê? O teor do projeto é o mesmo do decreto? Não, o teor do projeto de lei, ele é, na sua ampla maioria, similar ao que estava no decreto. Mas o ministro Jorge pode explicar isso tecnicamente. As agências reguladoras, Amanhã o porta-voz disse que não haveria teve medo de derrota. Não, por favor, o governo do presidente Bolsonaro é um governo que não tem medo de nada. A começar pelo nosso presidente, que tomou uma facada e está aí para salvar o Brasil. Então, se tem uma palavra que nem passa perto da gente, e quem nos conhece aqui da Câmara sabe, essa palavra medo não existe. Existe a humildade, trabalho, reconhecimento, respeito ao parlamento, e o que nós construímos foi um entendimento. Nós estamos num momento da vida brasileira que nós temos que ser capazes de construir entendimentos. E é isso que nós estamos fazendo. A posição do porta-voz é porque ele não conhecia esses entendimentos que nós estávamos trabalhando, porque eles eram reservados, porque nós não tínhamos ainda o que anunciar, porque ele estava num processo. Quando nós finalizamos agora e temos o ok do presidente do Senado e dos líderes do Senado, o ok do presidente da Câmara e dos líderes da Câmara. Nós temos também o ok do nosso ministro André Mendonça da AGU. E nós temos o ok também do ministro Toffoli, que compreendeu todo esse esforço pelo acordo político para pacificar uma matéria que interessa a todos. Os que desejam possuir uma arma, os que querem ver essa possibilidade limitada, nós estamos respeitando isso. E o governo Bolsonaro, corajosamente, como sempre, está fazendo o quê? Está respeitando o referendo feito em 2005. O Brasil gastou 100 milhões de dólares naquele ano e de lá para cá ele foi literalmente desrespeitado. O direito da cidadania brasileira foi roubado pelo governo Lula, pelo governo Dilma e pelo governo Temer. O presidente Bolsonaro corajosamente está enfrentando essa questão e construiu um entendimento com todos os poderes. Eu acho que isso deve ser aplaudido. Ministro Jorge. As agências reguladoras, como fica? Não, na verdade, é importante que se compreenda que o presidente Bolsonaro agiu e tem agido no estrito cumprimento da Constituição e das normas. A legislação em vigor que regulamenta o porte de arma de fogo no país é conhecido por todos como Estatuto do Desarmamento. Isso limita muito a capacidade do presidente da República regulamentar por decreto essa matéria. Obviamente que no início do ano nós conseguimos um avanço numa primeira construção de entendimento, onde editamos um decreto que versava apenas sobre posse de arma de fogo, o uso residencial da arma.
Esse decreto teve alguns avanços em relação ao decreto anterior, mas ainda assim faltou contemplar CACs e algum avanço no que se diz respeito ao porte de arma. Em início de maio, o presidente edita novo decreto, revogando toda a regulamentação anterior do decreto 5.123, alcançando 3 eixos temáticos maiores, que são a posse, o porte e os CACs. Esse decreto ele sofre várias críticas, críticas razoáveis, críticas relevantes. Algumas ações judiciais são manejadas junto ao Poder Judiciário. Projetos de decreto legislativo tentam sustar o efeito do decreto. E nessa compreensão, o presidente Bolsonaro determina que, juntamente com a Advocacia Geral da União, nós fizéssemos uma revisão do conteúdo e refizéssemos o decreto no sentido de tentar achar um ponto médio comum dentro dos limites em que a lei permitia fazer. Isso foi feito e, ainda assim, esse decreto sofreu questionamentos por parte do Senado e da Câmara e ainda uma ação no Supremo que estava pautada para amanhã, o julgamento dela. Nesse sentido que se tentou construir, como o ministro Onyx defendeu aqui, e ele sim foi um grande articulador desse consenso, de entender que não é a nossa vontade que vai prevalecer, mas numa democracia nós temos que ouvir o parlamento, ouvir o judiciário e chegar a um ponto comum dentro do que a nossa legislação permite. Hoje, de fato, nós temos, por decisão do presidente, a revogação do decreto que havíamos editado, fragmentado em 3 novos decretos, em 2 novos decretos editados hoje, que versam sobre posse de arma, sobre CACs. E, simultaneamente, o presidente da República encaminha ao Congresso Nacional um projeto de lei com pedido de urgência que amplia a leitura sobre porte de arma para que o parlamento aprecie e aí sim, quando ele defina por essa matéria, o presidente possa ampliar o seu poder de regulamentação. Para que não fique um vácuo legislativo nesse período, nós vamos reeditar um decreto trazendo as normas referentes apenas a porte que continha o decreto 5.123.